Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia, Sincera Economia sem enrolação. Nós estamos num baita momento de virada econômico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu trouxe aqui informações que provam isso para vocês, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que esse provavelmente será um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Então presta atenção, fica até o final, observa direitinho, mas antes de eu começar, já me deixe aqui nos comentários a seguinte questão. Você também acha que a gente está num ponto de virada? Você acha que daqui para frente o Ibovespa vai seguir, vai começar a andar? Ou você acha que não, vai tudo continuar a mesma confusão, pode até ser que o Ibovespa caia, a economia piora? Então é o seguinte, daqui para frente as coisas vão melhorar muito ou você acha que não está tudo resolvido? Me deixa aqui nos comentários e domingo que vem eu vou sortear esse aqui que é o melhor livro existente, o mais importante para o investidor, mais um caderno do canal. Então, coloca aí nos comentários, daqui para frente vai melhorar ou daqui para frente é só para trás, vai tudo piorar? Me deixe aqui nos comentários, sem enrolação, é muito conteúdo nesse vídeo de hoje, presta atenção, acelera a velocidade aí para eu falar rapidinho. Dólar a 4,50 ou a 5,40, gestores e bancos divergem. A verdade é que ninguém quer botar o fiofó na reta, né? Porque, pode estar 4,50 ou pode estar 5,40, porra, aí é muito fácil. Eu acredito que esse patamar de para onde vai depende do que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Um fato interessante é que o Banco Central andou comprando ouro. Nós estamos falando de ouro aqui constantemente, inclusive o ouro já passou de novo aí dos $1.800, muita gente de olho no ouro pela questão da inflação, né? Na hora que tem esse perigo, caramba, a inflação tá vindo, o que vai acontecer tal? Muita gente compra imóveis e ouro também. Como o Banco Central não vai sair comprando a sua casa, a minha casa, ele pega e compra ouro. E por falar em minha casa, sua casa, o IFIX subiu pelo 5º dia consecutivo essa semana, principalmente depois da declaração do Paulo Guedes. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Provavelmente os fundos imobiliários não serão taxados. Conseguimos ganhar muito dinheiro com isso até aqui. Quem não se desesperou, que foi o meu caso, eu fiz 2 aportes grandes durante esse período aí da volatilidade. Agora vamos aguardar. Aqui é Brasil, porra. A gente sempre pode ser surpreendido, tá? Mas os fundos imobiliários tiveram uma alta. O PIB cresceu 9,7% no trimestre e aqui é importante que a gente preste atenção, é isso que eu estou falando. Eu sinceramente acredito que o Brasil está num baita ponto de virada econômico, tá? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo à parte, eu falo lá no meu Instagram, que pode ser um dos melhores momentos da história recente para abrir um negócio. Eu conversei com algumas pessoas que estão abrindo pizzaria, padaria, loja, cara, conseguindo carência de 1 ano no aluguel. 1 ano. Então, quem está pensando em abrir um negócio, não é nenhuma recomendação, mas é um bom momento para se negociar algumas coisas. E a grande sacanagem foi a aprovação do orçamento de 2022 com quase 6 bilhões de fundo eleitoral. Quer saber o que eu acho? Pessoal, qual a tua opinião? Aqui pro Congresso, ó, vai se ferrar vocês, porra. O Brasil numa baita confusão, cara. E vocês fazendo isso, 6 bi. É para financiar a democracia. Democracia é o caramba, a gente sabe para onde vai esse dinheiro. É uma baita vergonha. Todo mundo devia se pronunciar sobre esse negócio. Em relação à vacinação, ela continua andando. A gente já está evoluindo para uma idade muito boa em todos os estados. Então, acredito que essa parte está caminhando, tá? Qual o indicador na mídia de que as coisas estão diminuindo a pressão em relação à pandemia, tudo principalmente com a vacinação? O pessoal já voltou a falar sobre aquecimento, Amazônia. Olha só, primeira abelha influencer do mundo morre por causa de pesticida. Então o pessoal já voltou para esse papo, né, de que o Brasil está queimando mais do que não sei o quê, 25 maracanãs por dia. Então já está voltando um pouquinho esse papo, a Amazônia emite mais CO2 do que absorve. Então aqui no Brasil a gente começa a perceber a mídia, já não dá mais tanta manchete essa questão da pandemia. Então o pessoal já vai para essa evolução, graças a Deus a gente precisa focar muito em resolver e principalmente, né, manter ali distância, álcool em gel, tudo isso mesmo depois da vacinação. Nos Estados Unidos, o governo quer manter o estímulo mesmo com a questão da inflação. Eu vou tocar nesse assunto porque é muito importante, inclusive dando mais dinheiro para as famílias, o que pode agravar esse caso. E o Biden está aí tendo que se pronunciar em relação aos problemas
na região. Para a gente finalizar o giro de notícias, um bilionário muito famoso no mercado de criptomoedas, Mircea Popescu, faleceu. A gente não sabe se ele faleceu ou foi falecido. E tinha uma fortuna estimada de 11 bilhões de reais em criptomoedas, mais ou menos 1 bilhão de bitcoins, morreu afogado, ninguém sabe bem. Dizem que ele tinha 1 milhão de bitcoins, eu já falei com um amigo que acha que ele tinha de 100 a 200 mil, não interessa, é muito bitcoin. E até tem um ponto, né? Se esse cara morreu e não deixou isso para ninguém, o bitcoin acabou de se tornar mais escasso ainda, porque de 100 mil a 1 milhão mais ou menos de bitcoin saíram da rede, nunca mais ninguém vai utilizar. Depois eu explico melhor isso lá no meu Instagram. Mas também tem a questão, o cara morreu afogado. Um cara com essa quantidade de Bitcoin pode ter roubado dele, jogado o corpo. Vai saber, a gente nunca sabe. São caras das antigas, né, que tem muita criptomoeda. Então essas foram as principais notícias que você precisava saber. Tô muito puto com essa história aqui no Brasil, tá? Do orçamento, foi mal aí a raiva, mas é que é um negócio meio revoltante. Agora, vamos falar um ponto importante, tá? Já que eu tô falando sobre o crescimento do Brasil, que eu acho que agora a economia pode andar, como é que será que está em outras partes do mundo? E a questão é, eu estou estudando os outros países. Cara, o Brasil está caminhando, os Estados Unidos está caminhando, alguns países na Europa também estão caminhando. Agora tem gente que está muito mal e tem países que podem entrar em guerra civil. Então, Brasil, economia crescendo 9,7%, Estados Unidos, economia crescendo, Israel resolvendo, Austrália também ali com um outro lockdown, mas também resolvendo. Agora tem vários países, cara, que estão ficando numa situação muito dramática. É importante que você saiba os casos, até para entender que a gente não está tão mal e isso pode influenciar na mente do consumidor, impulsionando a economia. Então a gente está vivendo uma crise pelo mundo em vários países. Vocês viram essa semana o problema em Cuba, gravíssimo, protestos pelos países, a economia entrou em colapso. Cuba bloqueou os sistemas, Facebook e tudo mais. Tá uma vergonha, pessoal que defende 62 anos de ditadura. Ah, mas o problema é o bloqueio americano. Cara, Cuba continua transacionando exportações e importações com vários países como China, Espanha. Os Estados Unidos não têm mais a influência que tinham pelo mundo. Bloquearam o Irã, bloquearam a Coreia do Norte, ninguém tá mais nem aí com os Estados Unidos. Aquele cara que fica falando e o pessoal tá cagando. Então, essa história do bloqueio, talvez valesse até a pena os Estados Unidos derrubar, chega de bloquear, porque não tem efeito e o pessoal fica falando, ah, por causa do bloqueio, que Cuba tá mal. Tá mal caramba, transaciona com Espanha, com Irã, com Venezuela, com Brasil, com todo mundo, cara. Tá? Então a situação tá muito feia lá. O líder chavista disse que o pessoal não estava protestando, estava comemorando a Eurocopa. Então assim, Cuba entrou em colapso, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Outro país que está com uma crise enorme, já vinha em crise, a África do Sul, já tinha 30% de desemprego. E o que aconteceu? O ex-presidente Jacob Zuma, que manda no país há 10 anos, foi preso, acusado de crimes gravíssimos de corrupção desde os anos 90, e o país entrou em ebulição, saques violentos. Eu vi uma coisa muito louca, tá? Não entendo por que não passou aqui na TV. Mas basicamente o país já estava ali num caos, igual Cuba. Estava num problema, veio a questão da saúde, explodiu. África do Sul, muita miséria, 30% de desemprego, 40% em cima do desemprego dos jovens. Aí deu essa ebulição quando esse cara foi preso. Eu tive por um mês, eu passei um mês em 2008 na África do Sul. Eu ainda era meio iludido, né? Não entendia muito bem de história, acreditava até que o Nelson Mandela era uma figura boa, tudo mais e tal. Só que lá a gente tem uma corrupção muito enraizada. Manja o Brasil, lá é 10 vezes pior. Então o Nelson Mandela, quando assumiu, enraizou mais ainda a questão da corrupção, com os laços que ele tinha, e a África do Sul agora está praticamente em estado de sítio, tem o perigo de uma guerra civil, fazendeiros sendo mortos, um negócio gravíssimo, mas o cerne da questão está na corrupção. Então, muita corrupção, muita burocracia, isso que a gente vê no Brasil. E aí você tem 30% a 40% de desemprego. Então, Cuba com problema, África do Sul com problema, Haiti, o presidente foi morto, parece que tem milícia nisso aqui, foi um negócio muito feio, tiros em casa, ninguém sabe se foi a Colômbia
ou a Venezuela que teve a ver, então Cuba, África do Sul, Haiti, Venezuela também com problemas, a gente acompanha a Venezuela porque tem notícias sempre aqui, Maduro tentando aí tomar novas medidas, mas não consegue, prendendo pessoas que trabalham com mineração e com criptomoedas. Então na Venezuela a crise está muito feia, tá? E Venezuela, conforme eu já disse aqui, você já deveria saber, você que me acompanha, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, era para ser riquíssima, igual Dubai ou Arábia Saudita. Já na Argentina, o Paulo Guedes disse que a Argentina está caminhando como se fosse a Venezuela, eu também concordo, né? Entraram novas medidas em restrição e a Argentina chegou a 100 mil mortes. A situação lá, proporcionalmente da economia, é muito pior do que a brasileira. Então, por que eu quis falar sobre casos muito ruins? Porque agora a gente vai falar do Brasil. Então, a gente sabe que o número de mortes foi muito grande, a população brasileira tem que até aprender a lidar melhor com essa questão da higiene, a gente tem que acelerar a vacinação, mas a coisa não está tão ruim economicamente como nesses países, porque o Brasil já começou a crescer. Então imagina agora com a vacinação, quando chegar agosto, setembro, outubro. Então vamos parar para pensar. A Bolsa, ela é reflexo da economia real. Se os lucros das empresas, o faturamento, tudo isso subir, o preço das ações acaba em algum momento acompanhando, dos fundos imobiliários, de tudo isso. Então você tem que colocar isso na cabeça. E o mundo, no mundo, alguns países estão indo para baixo e o Brasil está indo para cima. Então, quais são os possíveis cenários? Tá? O que pode colaborar para uma alta do Ibovespa? A vacinação, que está caminhando, a gente já vai entrar na faixa dos 30 anos de idade, a reabertura da economia, o resultado do último trimestre, que eu acredito que venha muito forte, e depois o início das eleições. O que a gente tem que ficar de olho? No dólar, que está oscilando muito, né? Isso é uma coisa normal, ainda mais com essa questão toda política, e nesse momento você tem que entender o seguinte, é uma loucura entrar o ano das eleições sem nenhum investimento em dólares, não é nenhuma recomendação, mas você não pode entrar. Então, naquela questão do que pode acontecer para a economia brasileira caminhar, na minha opinião é nada, é continuar vacinando, reabrir e o governo não fazer nenhuma cagada. Se você deixar a economia rodar, quem foi em shopping está sabendo, está tudo lotado, o pessoal está consumindo. O último trimestre pode ser violento. E se a informação econômica vier boa, vendas sobem 70%. O que você acha que vai acontecer com as ações? Fora mercados, empresas que não andaram ainda direito na Bolsa. O setor de bancos não andou, energia, saneamento, varejo. Então tem muita coisa ainda parada ali, ou parado que andou pouco, que pode disparar se a economia retomar. Então, sim, existe espaço para a Bolsa subir se a economia continuar. E os outros países estão ficando para trás. Ok, até aí. Agora, o que pode dar cagada? E sempre pode, ainda mais aqui no Brasil. Se a vacinação começar a ficar lenta, se a gente não estudar essa questão de 3 doses e tudo mais, principalmente esse ponto da variante Delta, aumentos de tributação, como essa cagada aí também de 6 bi de auxílio aí para os deputados e todo mundo para as eleições, e uma alta muito forte da Selic se a inflação continuar. Lembrando que nos Estados Unidos o pessoal está com muito medo da inflação, pode ser que a gente tenha uma crise ano que vem lá nos Estados Unidos, e aí sim isso pode degringolar e cagar a nossa retomada. É aquela história, né? A economia mundial cai, a economia do Brasil cai. Aí quando a economia mundial sobe, a gente não sobe, depois cai de novo, a gente se ferra. Então, minha opinião final aqui, você vai deixar a sua, é de que nós temos um cenário muito positivo pela frente, tanto para a economia quanto para a Bolsa de Valores, que acompanha a economia. As empresas que estão na Bolsa, elas se beneficiaram porque elas sobreviveram. Cara, porra, vai conversar com teus amigos que tem negócio, uma porrada de gente quebrou, essas empresas continuam, então elas vão se beneficiar da retomada. Esse é o cenário positivo. Negativo, variante Delta, cagada política, taxação das empresas, isso tudo pode prejudicar, mas neste momento eu estou muito mais otimista do que a média, até do que a média que eu costumo estar, porque eu sou muito realista. Vamos ver, me deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você quiser falar dos setores também que você acha aí que tem espaço para subir, mas nesse momento o viés é positivo. Me deixe sua opinião aqui nos comentários e domingo que vem eu vou sortear esse que é o melhor livro para investidores, o mais importante para investidor, mais um caderno do canal. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.